mais uma vez com mais um exemplo na nossa coluna de sustentabilidade. Vamos falar que para auxiliar empresários a construir a cultura da sustentabilidade por meio da atuação do ser humano, o livro Sustentabilidade Corporativa neste admirável mundo novo apresenta um modelo de ação baseado nos 3 S's, ESs: excelência, eficiência e ética. Além disso, a obra também propõe práticas para o desenvolvimento da cultura organizacional das empresas. Para mais detalhes de como implementar essa cultura sustentável na sua propriedade, na sua empresa, na sua organização, eu converso agora com o autor do livro e ele é especialmente focado em gestão e sustentabilidade, Nelson Kawakami. Seja bem-vindo, Nelson. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que estão conosco aqui hoje. Bom, primeiramente, quando a gente fala em sustentabilidade, tem vários tipos de visão, tem pragmatismo, tem de tudo. Como você define sustentabilidade? Olha, eu queria falar só 2 coisas a respeito disso, A primeira é que sustentabilidade é uma coisa que não pode estar aqui, não pode estar aqui no bolso. Quer dizer, não adianta o quanto você conhece a respeito de sustentabilidade ou o quanto você investe. O que importa na sustentabilidade é você se importar de fato com a sustentabilidade. E para isso, a gente tem que criar uma cultura da sustentabilidade, porque a sustentabilidade tem que estar aqui, no coração. Isso quer dizer, estar nos nossos hábitos diários, Tem que estar na nossa cultura. E para fazer isso, eu escrevi esse livro, tentando ajudar, E nele eu trago um conceito extremamente pragmático, muito alinhado com a definição que a própria ONU dá a respeito disso. A ONU define como sendo o desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer o direito, a capacidade das gerações futuras de responderem também pelas suas necessidades. E se nós formos analisar bem, para a gente garantir esse futuro, hoje, no presente, a gente tem que ter mais consciência, mais empatia, mais amor pelas gerações futuras. Eu, como sou avô, tenho 2 netinhas, eu sei como isso é muito importante, Já estou convencido. E porque esse tipo de sentimento é que nos leva a procurarmos sempre ter um alto desempenho. E o alto desempenho, muitas pessoas acham que não tem nada a ver com a sustentabilidade. Mas, na verdade, o alto desempenho é o coração da sustentabilidade. Porque, para sermos sustentáveis, nós temos que aprender a fazer certo da primeira vez. Isto é excelência. Temos que aprender a fazer da maneira certa. Isto é eficiência. E temos que fazer tudo isso pelos motivos certos. Isto é a ética, Esses são os 3 Zs que são muito importantes, a gente olhar o mundo por essa ótica, olhar os 3 pilares da sustentabilidade, o ambiental, o social e o econômico, sempre com uma visão de alto desempenho. E se a gente for assim analisar a história das revoluções industriais, a gente vai notar que aquelas grandes organizações que foram feitas para durar, eles entenderam rapidamente que excelência e ética são muito importantes para os resultados econômicos das empresas. Mas hoje nós estamos vivendo um momento de um dilema muito grande, porque nesse mundo urbano que vivemos hoje atualmente, é extremamente necessário que a gente se preocupe com a ética, O mundo, o mercado exige que nós tenhamos transparência em nossas atividades, isso exige integridade, e as grandes organizações já notaram que a estratégia para isso é a ética. Mas, infelizmente, desde a era agrícola, o homem começou a pensar que luxo é necessidade. E esse pensamento leva a fortalecer o ter em detrimento do ser, E constrói a nossa estupidez humana. E essa estupidez humana, que leva em consideração a ganância, o orgulho, o egoísmo,
cria um ambiente que hoje leva à corrupção, que hoje leva a fraudes e outras espertezas, né? Que se contrapõem à necessidade da ética, porque a corrupção traz muito dinheiro. Sim. E a ética também traz muito dinheiro e muitas pessoas não enxergam isso. E o dilema que nós estamos vivendo é justamente esse, né? O que nós vamos fazer? Stephen Hawking, um dos maiores cientistas do século, ele acha que ainda nós vamos destruir a nossa sociedade pela nossa estupidez. Mas existem outras pessoas um pouco mais positivas, né? Um pouco mais, não vou dizer inocentes, mas que acreditam que o mundo ainda pode construir utilizar a sabedoria para construir uma cultura da sustentabilidade para fazer oposição a essa estupidez humana, né? Uhum. Esse é o dilema. E a gente tem que trabalhar para construir essa cultura da sustentabilidade. Excelente, né, Nelson? Quando você coloca aqui o ponto, e dentre eles um dos principais é a ética mesmo, a transparência, estar de acordo, em coerência com seus valores, princípios e permanecer ali afinco, né? Eu vejo isso sim como um grande desafio, não só das corporações, mas de profissionais, pessoais. Isso é um ponto-chave. Muito interessante você colocar esse ponto. E também aqui você traz no livro exemplos seus, né? Como é que você colocou isso? O que a gente pode detalhar? Olha, eu sempre digo que para a gente construir essa cultura da sustentabilidade, a gente precisa de muita inovação. Mais inovação tecnológica, com certeza. Mas a inovação mais importante mesmo é do ser humano, né? É a transformação do ser humano. É a transformação do ser humano em pessoas que eu chamo de pessoas certas, tá certo? Isso só é capaz de ser feito através da transformação dos modelos mentais que a gente tem, né? Então, a gente tem que superar a estupidez humana pela ética, a gente tem que ter uma mentalidade mais forte do eu, do nós, né? Em detrimento do eu. A gente tem que ter uma visão mais forte do que eu chamo de mentalidade infinita. Nós temos que jogar o jogo da vida não como um jogo finito, mas como um jogo infinito, como ela de fato é. Nós temos que aprender a ser mais do que ter e, principalmente, a gente tem que realmente adotar o capitalismo do stakeholder, quer dizer, o capitalismo que se preocupa com todos, com os acionistas, com os colaboradores, com a sociedade, em detrimento daquele capitalismo antigo dos shareholders, que só se preocupavam com os acionistas, né? Então, essa conscientização da necessidade de mudanças dos nossos modelos mentais é muito importante para a gente conseguir construir a cultura da sustentabilidade. Por isso que eu escrevi esse livro, que faz um conjunto de 5 livros, né, onde eu tento abordar as questões de equipes sustentáveis, lideranças sustentáveis, a cultura da sustentabilidade e, principalmente, a necessidade de pessoas certas para trabalharem nesse sentido. Muito bom. Eu vi aqui até a pauta da felicidade, né, presente também, porque se você faz algo onde você não está ali em encontro, né, com a sua felicidade, fazendo algo que você realmente, mesmo sendo prazeroso, obviamente que você vai ter situações ali, curvas sinuosas, que faz parte de qualquer trajetória e caminho, mas com prazer fica muito mais interessante. Muito mais interessante e muito mais produtivo. Sim. Sempre que você faz uma coisa feliz, você se concentra tanto naquilo que você está fazendo que às vezes você não consegue nem se desligar. Sua capacidade de construir fica enorme. Então, a sua produtividade vai lá para o céu, tá certo? Então, a felicidade é um componente muito importante da sustentabilidade e não só para termos resultados econômicos positivos, mas temos uma qualidade de vida muito melhor. Com certeza, Nelson. E de tanto tempo, né, trabalhando e conversando também com algumas lideranças,
O que você observou, assim, por exemplo, os pontos-chave que essas lideranças que são mais sustentáveis ou que dão mais certo, o que elas têm em comum? Qual que é a sua opinião? Elas têm em comum a visão de que a vida ela tem que ser levada com a mentalidade infinita. Não se preocupar só com o resultado imediato, e se preocupar em fazer a coisa certa, da maneira certa, pelos motivos certos, tá certo? Porque, como diz o Dalai Lama, se você fizer certo, você sempre vai ter resultado certo, né? Se você estudar muito por uma prova, com certeza você vai tirar uma nota boa. Esses princípios da vida são muito simples, o difícil somos nós compreendermos e aplicar nas nossas vidas, né? Perfeito, então, muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente, falando sobre sustentabilidade corporativa. Nelson Kawakami aqui conosco. Até uma próxima oportunidade, um excelente dia. Eu agradeço a oportunidade e um abraço para todos. Obrigada, viu?